bênçãos só irão nos alcançar e só irão fluir e atingir o nosso lar e família se nós estivermos alinhados com os propósitos de Deus. Se você estiver querendo viver o seu tempo, a sua vontade, os seus planos, jamais coisa alguma da parte de Deus vai te alcançar, porque você não está alinhando a sua vontade com a vontade de Deus, seu plano com os planos de Deus, seu propósito com os propósitos de Deus. Porém, quando você resolve e decide se ajuntar com Deus, se alinhar a Deus, viver com Ele, para Ele, por Ele, tudo dele virá sobre a sua vida. Porque Ele terá você não mais como um concorrente, não mais como um adversário, mas como um parceiro, um cooperador na sua obra. E quantos cooperadores temos aqui? Mateus 24:14 é Jesus que fala e Ele diz: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Termina lendo aí, o que diz? Vamos ler novamente, todos vocês, acompanha aí, vai. O contexto do capítulo 24 é acerca do fim dos tempos. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias, sim ou não? E é importante a gente se colocar na nossa vida com Deus, na brecha. É importante, enquanto há tempo, a gente se corrigir. É importante, enquanto existe tempo e oportunidade, nós nos consertarmos com Deus, se for o caso. É importante, se você precisar, aproveitar o momento que se chama hoje, se arrepender dos seus pecados, confessá-los ao altar da casa de Deus, abandoná-los um a um para você estar em dia com Deus, para que no dia que Ele voltar, esteja tudo em paz, esteja tudo tranquilo. Certamente eu e você possamos estar vivendo, experimentando a eternidade com Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E a pergunta que eu te faço hoje é: como você está vivendo esta época? Como você está vivendo esse dia? Como é que você está levando, aproveitando os dias da sua vida? Você está aplicando e dedicando suas horas para Deus? Ou você está devorando, gastando os seus dias longe de Deus, afastado de Deus? Jesus disse que nos últimos dias, na última hora, o evangelho teria que ser pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ouça o que eu vou lhe dizer: nunca, em nenhuma época da igreja, se proclamou, se pregou, se espalhou e difundiu o evangelho tanto quanto nos dias de agora. Nós temos todos os canais de comunicação a nosso favor, e o evangelho já chegou a mais de 200 idiomas, línguas e todo tipo de nações. Todas as etnias já ouviram falar de Jesus praticamente. Todos os povos já ouviram falar de Jesus. O evangelho está sendo pregado. Eu te pergunto, quantas vezes você já ouviu o evangelho? Porque alguns já ouviram tantas vezes e nunca se decidiram por Cristo Jesus. Alguns estão anos na igreja ouvindo a palavra domingo, quarta, sábado e na célula, e ainda sequer desceram as águas batismais para confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez por medo de se comprometer com Deus, talvez por receio de ter uma aliança verdadeira com Jesus, ou porque ainda não decidiu abandonar os seus pecados de uma vez por todas. Para um eunuco, servo da rainha de Candace, em Atos capítulo 8, bastou uma vez ele ouvir o evangelho de Filipe, e ele se decidiu por Jesus e desceu as águas. Hoje, porém, a gente escuta pessoas, tantas vezes escutando o líder de célula pregar, o apóstolo, o pastor, quantas mensagens, e ainda não se convenceu que Cristo é o Senhor. O que é que te falta mais ouvir? Se o evangelho não te for único e suficiente, só um raio na sua cabeça será capaz de te convencer que Cristo é Salvador, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E o dia que se chama hoje, Deus requer todos nós na sua presença. Aleluia! Por isso o autor de Hebreus disse: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje Deus quer falar com você:
Rasga teu coração para Deus. Não deixa se procrastinar e prolongar e adiar para mais um dia a sua decisão de viver uma vida cristã para valer. Um compromisso com Deus para valer. Uma vida para Ele com todas as suas forças. Aleluia! Obrigado pela sua aleluia e glória a Deus. Bem aí, empolgado. Ah, que bênção. Olha isso que diz a Bíblia. Jesus disse: esse evangelho será espalhado no Brasil afora. Tem gente de chapéu, sem chapéu, com lenço, sem lenço. Está na televisão, está na rádio, está na AM, está na FM. Irmão, está na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, qualquer lugar. Você está ouvindo Jesus Cristo é o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Não nos falta pão, não nos falta evangelho, não nos falta palavra, nos falta. Oh, irmão. Cara, vergonha na cara, muitas vezes, para a gente se voltar para Deus de verdade. O profeta Joel, há muito tempo, já dizia: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com pranto, com jejuns, com lágrimas. O Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, porque eu escolhi essa casa, santifiquei, para que meus ouvidos estejam abertos, prontos para ouvir o seu clamor. Quantos vêm orar aqui na presença de Deus? Quantos saem do seu comodismo para vir buscar a Deus nessa casa, enquanto os apóstolos e de liderança estão aqui clamando e intercedendo ao Senhor? Deixa eu me adiantar, porque tem muita coisa para falar, e se Deus permitir, a gente vai para frente, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão dentro de um propósito de ganhar almas para Cristo. Essa é a época que nós estamos vivendo para o tempo do fim. A época da maior colheita de todos os tempos. Nunca se viu época melhor para ser cristão do que hoje. Mesmo diante de tantas oportunidades e tentações que o mundo hoje tem oferecido, eu quero lhe dizer, nunca se viu tanta intensidade e derramamento do Espírito em toda a terra como nos dias atuais. O Espírito Santo está mobilizando a igreja. O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Ele está em você? Aleluia! O Espírito Santo tem nos despertado, tem nos incomodado. Eu quero te falar hoje pela boca de Deus aqui, com a boca de Deus. Reconheça a voz do Espírito Santo na sua vida. Seja mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo falar com você no seu dia. Seja mais sensível quando Ele te chamar para orar. Para o que você está fazendo e vai orar, buscar a Deus. Quando Ele te falar para você ler a palavra, deixa o que você está fazendo e vai ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Ele quer falar com você. Ele quer dizer algo para você. Ele é teu pai, Ele tem direção melhores para você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Espírito está sendo derramado e aqueles que estão atentos, homens e mulheres espirituais que estão sensíveis, estão conectados, eles estão entendendo qual é a vontade, qual é o propósito do Senhor e rapidamente estão se ajeitando para, sabe o quê? Se unir ao Senhor na sua vontade para o tempo do fim. Nós não podemos viver a nossa vontade hoje. Ele diz que se nós queremos ganhar a nossa vida, se quisermos viver a nossa vida, nós vamos perdê-la no dia final. Mas se negarmos a nossa vida hoje e perdê-la para Cristo Jesus e por amor à causa de Deus, iremos ganhá-la no tempo final. Então vale a pena servir a Deus. Vale a pena se sacrificar por Deus. Vale a pena se esforçar um pouco mais por Ele. Vale a pena fazer com que os teus joelhos fiquem mais um pouquinho dobrados na presença de Deus. Quando Ele quiser estimular você a se levantar e ir para o trabalho, você pode um pouquinho mais, esmurrar a tua carne, só por amor a esse Deus. Porque mais vale um pouquinho, uma hora na presença do Senhor do que as outras 23 em qualquer outro lugar. Aleluia! Amém, irmão Edson? Glória a Deus! Aleluia! E olha o que diz a palavra de Deus. Abra comigo aí Lucas capítulo 10, verso 2. Jesus disse, fazendo a segunda advertência:
A seara, ela é pequena. Não tem espaço para nenhum outro trabalhador. É isso que está dizendo aí, irmãos? Não. Jesus está dizendo, a seara é grande, os trabalhadores são. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. O Espírito Santo está despertando, está selecionando e está capacitando novos trabalhadores para esses dias de colheita na terra. O Espírito de Deus é quem está santificando, selecionando e capacitando novos líderes de célula, novos obreiros na casa de Deus, mais homens e mulheres que agora passaram a ter um coração dedicado ao Senhor. E sabe por que razão? Por causa da intercessão da igreja. Por causa do que essas mulheres fazem aqui na frente intercedendo, e fazem aqui nas segundas-feiras intercedendo, e fazem pelas manhãs junto com o apóstolo, 6 horas da manhã, intercedendo. Porque só há trabalhador na seara quando existe intercessão por eles. Existe rogo, súplica por eles. Jesus diz, rogai ao Senhor. Se nós não rogarmos, se nós não intercedermos, não haverá esse despertamento de novos trabalhadores e nós não teremos uma safra, nós não teremos colheita para os dias de hoje. Por isso que tudo começa na oração. Diga, a oração é a chave. Se a igreja orar, tudo mais vai acontecer, aleluia. Se a igreja entender o seu papel na oração, eu quero lhe dizer, enquanto você ora, você está cooperando com evangelistas, pastores e missionários no planeta, que estão por aí afora ministrando, também pregando o evangelho, e você está cooperando com eles, ainda que eles não te conheçam, e ainda que você não os conheça, porque a oração não tem fronteira, aleluia. Então a igreja, quando ela ora, o Senhor se move, o Espírito é derramado, Ele levanta obreiros, novos trabalhadores, e a seara ganha com isso, porque sabe o que acontece? Nós veremos mais colheita na casa de Deus. Sabe por que essa igreja tem visto aqui uma grande colheita e Deus tem sido favorável com esse ministério? Porque centenas de líderes têm dedicado sua vida a Deus. E eu quero dizer para você, líder de célula, obreiro, auxiliar, anfitrião, nunca desista, nunca pare. Sabe por quê? A palavra do Senhor para você é, seja firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho nunca será vão, aleluia. Hebreus 6:10, Deus não é justo para ficar esquecido do seu trabalho. Se um copo da água que você serve já ganha galardão, imagine abrir a casa para que uma multidão ouça a palavra de Jesus lá dentro. Parabéns a você, anfitrião, e você, líder de célula, acredite, Deus vai reproduzir muitos outros como você. A unção que está em você, ela vai transbordar para a direita, para a esquerda, você será milhares em nome de Jesus. Será que tem algum crente aqui hoje? Aleluia. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite? O tempo vai ser curto para nós hoje, mas se você quiser, rasga teu coração para Deus, aleluia. O Espírito Santo tem falado muito comigo. Eu tenho buscado, assim como o meu apóstolo, nossa inspiração, plantamos o mover da oração ali em Londrina. Então todas as manhãs a igreja está sendo intimada e convocada a buscar Deus, a interceder, a clamar, a orar. A gente tem visto quebrantamento, porque o quebrantamento é um dos sinais do verdadeiro arrependimento. Se não há lágrimas, é porque não houve muitas vezes um verdadeiro arrependimento perante o Senhor. E nós estamos ali orando. Domingo agora, no culto do amigo, a igreja estava assim, estava faltando praticamente cadeiras. E nós temos 97 cadeiras para a glória de Deus ali. O Espírito Santo falou para mim essa semana, só não chegou a 100 porque você não teve fé para ter 100 cadeiras. Mas Deus vai nos dar 200, 300 e seremos assim como vocês, milhares em nome de Jesus. Quando fizemos o apelo, depois de uma palavra poderosa que o Espírito Santo nos ensinou e nos transmitiu ali, eu vi um jovem que há dias tem estado na igreja, duro de coração, igual uma pedra, igual uma rocha, distraído na hora do culto, desatento, desse jeito. O Espírito de Deus pegou ele naquele dia. Foi o primeiro, irmão.
Parece que Deus pegou no colarinho e falou: hoje é o teu dia, cidadão. Cabeção, você ficou muito tempo me negligenciando, hoje é o teu dia. Ele correu para o altar, a lágrima descia. Quando eu pus as mãos sobre ele, o altar, que é de carpê ainda, quem sabe a gente chega nesse nível, a lágrima rolava ali, rolava. O pai dele chegou no finalzinho do culto, e eu disse: hoje o teu filho se quebrantou. Ele olhou e: o que aconteceu? Seu filho chorou na presença de Deus, como nunca havia chorado. O pai dele ficou emocionado, porque nunca viu, em todo o tempo, levando o filho numa outra igreja, e agora depois ele estava se afastando do evangelho, veio lá para a Aliança em Londrina, ouviu a palavra, ele ainda estava duro, resistente. Naquele dia Deus pegou, e assim vai ser, não vai ter dureza de coração, capaz de resistir à ação do Espírito de Deus, nos dias atuais. Só se você crer, faz alguma coisa aí em nome de Jesus. Há poder e há unção na tua boca, é só abrir, Deus vai te usar. Dê um glória ao Senhor aí em nome de Jesus. Aleluia. Cristo começou e a igreja vai terminar. Jesus é o cabeça. Há 2013 anos atrás, Cristo iniciou uma grande obra de evangelização mundial. Começou com uma equipe de 12. E olha que coisa interessante aconteceu. No Pentecoste começou a se formar o corpo. Preste atenção nessa metáfora que o Espírito Santo tem nos ministrado também. Ele é o cabeça. Ao longo dos anos e dos séculos, quem já estudou a história da igreja, Cristo tem formado o corpo da igreja. A última parte da cabeça até lá embaixo, qual é a última parte para ser formada, irmãos? Os pés. 1 Coríntios capítulo 5, 15, 24 e 25, a Bíblia diz: então virá o fim, e o reino de Deus será implantado, quando o inimigo for colocado debaixo dos nossos pés. Quando a igreja entender, hoje, nos dias finais, que eu e você somos esses pés, os pés apostólicos, os pés da igreja, os pés que estão por aí no dia a dia, no trabalho e na escola, levando o evangelho para baixo e para cima, a fim de ganhar mais um para Cristo Jesus. Os pés vão terminar a obra da igreja. E a palavra de Romanos 10, você pode abrir, capítulo 10, verso 13, diz a palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Aí a palavra diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você é que leva através da sua vida o evangelho de Cristo para todos os reinos deste mundo. Curitiba tem que ser incendiada pelo evangelho. E você é o porta-voz de Deus nos dias de hoje. Você é o embaixador de Cristo. Você é o representante de Cristo. Você é o agente de reconciliação entre o Deus Santo e o mais vil pecador que está lá marginalizado, afastado, drogado, prostituindo-se. É você, o atalaia de Deus, para dizer: eia, assim diz o Senhor, converta-se a mim, voltai-vos para mim, diz o Senhor. Quando você começar a levantar a sua voz, a arvorar a bandeira do amor de Cristo, Deus vai te usar e você vai se surpreender com o que Ele vai fazer através de você para ganhar toda a sua família para Cristo Jesus. Um por um da nossa família irá vir para Cristo Jesus. Só um parênteses nisso tudo. Talvez não vieram ainda, porque você tem orado pouco por eles. Se você tivesse já orado mais tempo, ou no meio do caminho não tivesse desistido por algumas horas, quem sabe hoje você já estaria aqui celebrando toda a tua família na presença de Deus. Mas não vamos chorar o leite derramado não, ainda dá tempo. A partir de hoje, coloque-se na brecha. Deus está procurando um só que se coloque na brecha a favor de toda a terra, para que Ele não a destrua,
Comece você a orar pelo teu pai. Comece você a orar pela tua mãe. Comece você a orar pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos seus filhos. Comece você a orar pelos seus amigos. Um a um, querido, vai vir para se somar a essa igreja e ao reino de Deus. Eles entrarão por aquela porta e nós vamos celebrar cada fruto conquistado para a glória de Deus. Aleluia! Eu creio nisso. Quantos creem? Diga glória a Deus. Sabe o que é isso? Um espírito missionário, um espírito evangelizador vai tomar conta de todos nós. Em Londrina fizemos 3 semanas intensas de oração, consagração e de evangelismo, de 2 em 2, de casa em casa. Visitamos 1.500 casas em 3 semanas. Dividimos em grupo. Se vocês fizerem isso aqui, vocês visitam mais de 10.000 casas no Alto Boqueirão. Porque há uma potência dentro dessa igreja, de líderes, de trabalhadores, de obreiros. E eu acredito que a semente está sendo plantada. Quanto mais semearmos, maior será a probabilidade de colher. Então, enquanto não semear, não teremos colheita. Esse é o tempo da gente colher. Vocês já estão nesse nível, colhendo, plantando ao mesmo tempo e colhendo, e plantando e colhendo. Nós ainda estamos semeando. Nós não completamos 1 ano de igreja ainda. Agora, dia 1º de dezembro, vamos fazer o 1º ano da Igreja Aliança em Londrina. Nossa meta era terminar esse ano com uma célula multiplicando ou seja, dobrando apenas. Você sabe por quê, apóstolo? Se você pegar uma calculadora e se você colocar no papel uma célula, no final de 12 meses, os primeiros 12 meses, ao concluir o 1º ano, se ela dobrar, você vai ter quantas células? Ao final do 2º ano, se as duas dobrarem, ganharem almas, um por um, cada um fazendo a sua parte, no final do 2º ano seremos. Se no final do 3º ano, quantas células nós viremos a ser? 8. Acredite, uma única célula em 10 anos, se todas elas irem dobrando ano a ano, vão se tornar 1.024 células em apenas 10 anos. 10 anos. Esse é o nosso projeto lá. Só tem um detalhe. Nós precisamos ser realistas, porque nós temos tido várias experiências. E a gente sabe que não é tão perfeito assim, sim ou não? Tem muito embaraço, tem muito tropeço, tem muitas situações contrárias no meio do caminho. Então vamos jogar bem pessimista para menos. E vamos acreditar que a gente vai alcançar apenas 10% dessa meta. Então, ao invés de 1.024 células, nós teremos apenas 102 células. Ok? Vamos acreditar que nós teremos aproximadamente 10 pessoas por célula, uma média baixa também. Lá, nós já temos tido uma média de 18 a 25 pessoas por célula, e aqui também tem muitas células grandes aqui, eu sei. Se 102 células tiverem 10 pessoas cada, em 10 anos seriam 1.020 discípulos para Cristo. Eu estou perseguindo a meta mais pessimista que eu posso ter, mas Deus é capaz de nos dar. E você sabe qual é a bondade de Deus? Uma célula que deveria se dobrar 2, no final do 1º ano, ela já se dobrou, e hoje nós já somos em 5 células lá em Londrina. E nós estamos vendo a bondade de Deus, e nós estamos se desdobrando, porque falta obreiros na seara, líderes. Acredite, quanto tempo você já está ouvindo na sua célula, quando você já deveria ter assumido uma, e você já deveria ter aberto a sua casa, para ganhar toda a sua família para Jesus. Esse é o tempo de colher. Talvez tem gente aqui, escuta o que eu vou dizer, inspirado por Deus, que sonha em conhecer Pedro, Tiago, João, Paulo e os apóstolos. Quem sonha em conhecer? Todos nós. Mas escute o que eu vou lhe falar. Você vai se surpreender. Mas é o contrário. Eles é que estão desejosos de nos conhecer. Porque eles querem saber como é que vai ser o final do trabalho que eles começaram um dia.
Eles são tão zelosos pela obra de Deus, foram tão zelosos enquanto estavam trabalhando em missão, ganhando e conquistando almas, que hoje eles estão assim torcendo pela gente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos um e todos nós estamos torcendo um pelo outro para ganharmos almas para Cristo. Quando eu e você chegarmos na glória, aquela ideia de Abraão, eu quero te conhecer. Moisés, me fale como foi aquilo. Davi, Daniel, me conta como foi aquele escapar daqueles leões. Eles é que vão nos procurar e vai dizer, eu quero saber como é que foi a colheita final da igreja de Jesus. Porque nós lançamos a semente, mas vocês fizeram o que nós tanto queríamos, a grande colheita final. Você é participante desse tempo e deve se sentir privilegiado por isso. Deus nos chama para o trabalho, amém, queridos? O tempo mais glorioso da história da igreja é esse que nós estamos vivendo. Fala isso para o teu irmão, você está vivendo os melhores dias da igreja. Os dias que antecedem a volta do noivo, aleluia. Nós estamos sendo ornamentados como a noiva de Cristo para o grande dia, o grande encontro com Ele. Teve quem gostaria de ouvir, de receber, de participar do que nós estamos participando e não tiver esse privilégio, você está tendo, e você precisa fazer essa leitura para alinhar-se ao projeto de Deus na sua vida. Até quando você vai ficar abatido, lamentando-se, vivendo só para os seus problemas, ao invés de se unir a Deus para fazer o projeto de Deus acontecer na tua casa e na tua família? Quero encerrar por causa do tempo. Não vou nem me prolongar. Abacuque 2,14. Se você acha rápido, aproveita. A palavra nos garante, segundo o profeta, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 31. Esse é o texto mais ainda chave para nós nessa noite. Desse você não pode deixar de abrir. João 4,31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, mas vós não. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, leia vocês o 34, bem alto aí. Comer faz bem, não faz? Comer dá prazer, não dá? Pois bem, sabe o que Jesus está dizendo? Meu maior prazer é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é o tamanho da sua disposição? Qual é o tamanho da sua alegria e do seu prazer em fazer a obra do Senhor no dia a dia? Qual é a tua disposição, a tua alegria em servir o reino de Deus, em fazer a obra de Deus? Querido, vamos aproveitar Provérbios 24. Olha o que diz a palavra do Senhor ainda. Cristo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Que quando você almoçar e quando você jantar, se lembre, meu maior prazer tem que ser fazer a obra do Senhor. Provérbios 24, 11 e 12, a Bíblia diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. É Deus falando conosco. Quantos não estão perecendo? Quantos não estão indo para a morte, para o inferno? Você conhece muitos deles. Trabalham com você, estudam com você, convivem com você. Estão se estragando nos vícios e no pecado. E ele está precisando de uma palavra, de alguém que bata, brade, clama e mostre-lhes o caminho. A Bíblia diz, verso 12, se disser, não sabíamos, por acaso não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Cristo está contando conosco para essa grande colheita no nome de Jesus. Nós somos a geração Benjamim. E eu quero encerrar com vocês nisso aqui. Há um paralelo da igreja entre a igreja e os 12 filhos de Jacó.
Gênesis 49 fala de todas as bênçãos proferidas por Jacó para os seus 12 filhos. Olha que coisa linda isso aqui. Quantos filhos? Nós estamos na visão celular no modelo. Você acredita que essa é a estratégia de Deus para ganhar muitas almas para Cristo Jesus? Vou te explicar por quê. Porque assim como os 12 filhos de Jacó, a igreja também teve as suas 12 épocas, desde a sua história até o dia de agora. Rúben, o primogênito do filho de Jacó, dentre todos os 12, foi o mais forte, o mais guerreiro, o mais valente. Primogênito foi o que desbravou todas as coisas. Assim foram os apóstolos do primeiro século da era cristã. Foram aqueles fortes, valentes, que desbravaram o caminho, ganharam vidas em tão pouco tempo, de uma maneira tão acelerada, com tão pouco recurso. E assim foram Levi, Simeão e tantos outros, e não teria tempo para discorrer. Mas o último filho de Jacó é Benjamim, depois de José, filho de Raquel. E tem um detalhe: Benjamim, a Bíblia fala acerca dele de uma maneira extraordinária. Gênesis 43, 34. Abra comigo essa palavra de Deus aí. Olha que lindo essa palavra. Revela que a porção desse último filho era 5 vezes maiores do que todos os outros irmãos. Gênesis 43, 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com Benjamim. Benjamim, Davi e Jesus, dentre os personagens mais conhecidos da Bíblia, foram os que nasceram em Belém, da Judeia. Belém significa a casa do pão. Nós somos a geração Benjamim nos dias de hoje. Você sabe por quê? Porque nunca se viu tanto pão, tanta fartura, tanto alimento, tanta revelação, tanta palavra como nos dias de hoje. A nossa porção atual é 5 vezes maiores do que os profetas do Antigo Testamento. A nossa porção é muito maior do que, sabe o quê? O que a revelação dos próprios apóstolos e profetas da primeira época da vida cristã. Nós hoje estamos nos alimentando e nos fartando e recebendo de Deus todos os dias. O Espírito Santo tem nos alimentado. Eu te pergunto, tem te faltado palavra? Tem te faltado revelação? Tem te faltado ensino? Não. Sabe por quê? Porque nós somos os que mais estão consumindo a palavra de Deus, o alimento do Senhor. Porém, os que menos, muitas vezes, temos respondido à vontade de Deus. Mesmo com tanto alimento, alguns andam enfastiados, enjoados. Alguns não estão entendendo a importância de tanta palavra, tanta revelação. E mesmo diante de tanta mensagem, ainda continuam assim, resvalando os pés. Um dia firme, outro dia capengando, outro dia cambaleando, outro dia novamente soprando ar, outro dia aspirando, oxigenando o pulmão espiritual, de repente já está novamente esmorecendo, e o líder tem que ficar levantando, carregando, firmando, acreditando que agora vai, e quando viu, não foi. E assim tem sido a vida de muitos, vivendo uma inconstância na última era da igreja. Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus e acreditar nos dias finais da igreja, sermos cheios do Espírito Santo nesse tempo final, nos santificarmos, nos colocarmos na brecha e entendemos que nós somos Benjamim. Benjamim, segundo Gênesis 49, 27, é lobo que despedaça a presa e à tarde ainda reparte os despojos. Sabe por quê? Tamanha fome, tamanho desejo, tamanha vontade de alcançar a sua caça. Nós também temos que perseguir aquilo que Deus persegue. Nós temos que também olhar para a nossa presa, olhar para uma alma e entender: ele precisa ser caçado para Deus, ele precisa ser atraído para Deus, ele precisa ser arrancado do lobo, arrancado do pecado, arrancado das trevas e trazido para Cristo Jesus. E à tarde, celebrar o despojo, a alegria de vê-los rendidos ao altar na casa do Pai. Nós somos a geração Benjamim para os dias de hoje. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer algo bem importante.
De todos os filhos de Jacó, os 11 foram dados o nome pelas próprias mães. Só José, na verdade só Benjamim, foi dado o nome pelo seu pai. A mãe disse: esse vai ser chamado de Benoni. Por quê? Filho de dores. Expirou e morreu. O pai disse: não vai ser filho de dores. Vai ser filho da minha direita. Filho da minha destra fiel. Vai viver em posição de autoridade, de domínio, de governo. Sabe o que o pai está querendo dizer com essa palavra para mim e para você nessa noite? Na última era, no último tempo, nos dias atuais, quando nós estamos caminhando para o fim e devemos nos preparar para o nosso encontro com Cristo Jesus, o Pai é quem vai nos comissionar para todas as coisas. A mãe comissionou muitas vezes. Quantos líderes foram formados pela mãe? A mãe é a igreja. Tem líderes que nunca tiveram unção, mas tinham diploma de curso e seminário e se tornaram alguma coisa na casa de Deus. Caíram no meio do caminho, bateram a cara, desistiram, não aguentaram, não suportaram. Sabe por quê? Porque lhes faltou a paternidade do Pai. E é isso que nós precisamos entender hoje. É o Pai quem está nos comissionando. E é por isso que Ele está restaurando a unção de paternidade espiritual. Hoje não se vê mais igrejas querendo viver na sua independência, líderes querendo caminhar por conta, se auto-intitulando, se autoproclamando alguma coisa. Tem que ter um Pai nos comissionando. Jamais eu sairia daqui se eu não tivesse um Pai comigo, me sustentando, respaldando, abençoando, orando por mim, me abençoando no trabalho. Essa é a importância de um pai para nós nos dias de hoje. É por isso que você tem que valorizar o teu mentor, o teu discipulador, a tua mãe espiritual, o teu pai espiritual, porque eles são como Jacó, que dão nome para os filhos e que diz: você não será mais filho de dores. Você entrou na igreja como um filho de dores, cheio de problema, cheio de guerra, cheio de luta, cheio de pecado, lamentando, traumatizado, enfermo, doente. Não é, irmã? Porém o Senhor está dizendo: eu vou te tirar dessa conjectura, esse contexto de dores, e eu vou te trazer para perto de mim. Você vai ser o filho da minha direita. Você vai ser o filho da minha destra. Você foi chamado não é para ficar orbitando nos seus problemas. Você foi chamado para ser parceiro do Pai, amigo de Deus, caminhar lado a lado com Ele. É isso que Ele quer nessa noite para mim e para você. Se você quer, faça alguma coisa. Levanta a mão e diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Eu quero andar à tua direita. Quero ser teu parceiro. Não quero viver como filho de dores. Não quero viver lamentando meus problemas. Não quero todo dia ficar apenas chorando pelas minhas guerras emocionais. Não! O Senhor me chamou para assumir uma posição de autoridade, uma atitude nesses últimos dias, para a minha porção ser 5 vezes maior do que todas as outras já dado pela tua igreja. Espírito Santo de Deus, eu quero trabalhar para o Senhor. Quem quer, diga aleluia. Deus quer te ungir, te comissionar e te usar. E é hora de você se despertar para Deus. É hora de você parar de ficar vivendo a vida para si e viver para Deus. Viver para Cristo, viver para Ele, viver por Ele, para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você veio dEle, por Ele você está sendo preparado, forjado, limpado, purificado. Para Ele você será usado para a sua glória, louvor e honra. Oh Espírito Santo de Deus, levante as mãos. Desce aqui, Espírito Santo. Manifesta-te entre nós, Espírito de Deus. Sela, marca, toca na vida de cada um dos teus filhos e filhas nesse lugar.
Ajuda cada um a entender a época que o Senhor está querendo para cada um de nós. Espírito Santo nos ajuda a entender que aquele que vai andando enquanto semeia, chorando enquanto faz isso, voltará se alegrando e com regozijo segurando os seus feixes. É o tempo de colher, é o tempo de trabalhar para Deus, é o tempo de ganhar mais um, é o tempo de gerar filhos espirituais, é o tempo de ganhar almas para Jesus. Só se você quer ser um Benjamim, ao invés de ser um Benoni, sai do teu lugar, vem para o altar, para ser filho da direita do Pai, parceiro de Deus, nessa obra maravilhosa chamada colheita, redenção, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vem ser selado, vem ser ungido, vem ser marcado, e todos os pastores, pastoras, líderes, M12 que puderem nos ajudar, vamos orar, abençoar a vida de cada um deles em nome de Jesus. Entenda que você não foi chamado para ser filho de dores, mas foi chamado para ser filho da destra do Pai, filho da sua direita. O Senhor te chamou para assumir posições de autoridade, de governo. Parar de chorar, de se lamentar, de ficar olhando para o passado, olhando para trás, para as dificuldades. Olhe para o teu Pai. Ele te chamou e te comissionou, te ungiu, te marcou e acreditou você. Comece a orar no teu lugar. Começa a pedir: Espírito Santo, marca a minha vida. Arranca esse Benoni que está em mim. Traz esse Benjamim. Eu quero uma porção quíntupla nessa minha vida hoje. Eu quero que a tua porção aumente 5 vezes mais. O meu alimento seja maior. Meu relacionamento seja maior. Minha vida de oração seja maior. A minha vida espiritual seja melhor. A minha fome seja maior. A minha sede seja maior. O meu desejo de seguir a Cristo seja maior. Aumenta, Espírito de Deus, na minha vida o desejo, a vontade, a fome, o desespero. Eu não nasci para ser filho de dores, eu nasci para ser Benjamim. Eu nasci para ser filho da destra do Pai. Diga que você quer ser parceiro de Deus. Diga que você quer cooperar com Deus. Diga que você quer se unir ao projeto de Deus. Diga que você quer se unir ao plano de Deus. Nessa noite, para de correr, para de fugir, para de dar desculpa, para de colocar tropeço, dificuldade. Acredite, Ele te chamou, Ele te comissionou, Ele te selou, Ele te marcou, Ele colocou em ti o seu Espírito, e Ele está derramado em você. Derramado na sua vida, para que você seja filho da destra, filho da direita. Direita significa concordância. Você não é adversário de Deus, porque você não está na contramão de Deus. Você está de acordo com Deus, na vontade de Deus, para a obra de Deus, para viver de acordo com os projetos e o plano e a vontade de Deus. Benjamim, tua porção é 5 vezes maior. Sua célula vai multiplicar em 5 vezes, assim como a minha multiplicou em 5 em menos de 1 ano. Benjamim, tua porção vai ser 5 vezes maior. Tua porção vai ser 5 vezes melhor. As bênçãos de Deus vão ser 5 vezes melhor na tua vida. Seu casamento vai melhorar muito mais do que o dobro, muito mais do que 3 vezes. Deus vai te alcançar com uma bênção quíntupla na sua vida. Levante o nerebacalabassuia.
Eremanagalassinimicaia. Seja ousada, seja ousado, faça de acordo com a vontade do Pai. Acabou o tempo das dores, diz o Senhor. Acabou o tempo do seu lamento. Acabou o tempo das desculpas. Acabou o tempo de ficar só enxergando problemas e tentando viver por eles e para eles. Acabou o tempo das suas dores, diz o Senhor. Acabou o tempo desse machucado, dessa ferida, desse sofrimento. Acabou o tempo. Acabou. Se você crê, creia, recebe em nome de Jesus. Acabou o tempo da sua ferida emocional, do desespero, da lágrima. Acabou o tempo desse passado ser tão ruim na tua vida. Acabou o tempo da sua dor, diz o Senhor. Você foi chamado para viver na minha direita, porque eu quero te elevar em posição de governo. Eu quero te elevar em posição de domínio. Eu vou te tirar de cauda, vou te colocar por cabeça, diz o Senhor. Eu vou te tirar de baixo, vou colocar por cima, diz o Senhor. Eu vou te levantar porque eu te selei, te ungi, te marquei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Sua porção é 5 vezes maior. Recebe isso hoje no nome de Jesus. Sai daqui hoje dizendo: a minha porção é 5 vezes maior. Eu acreditava em ganhar apenas mais um. Eu posso ganhar até 5 para Jesus, até dezembro desse ano. Eu penso talvez que o Senhor me daria 1. Não, mas o Senhor pode te surpreender e te dar até 5 antes que termine esse ano. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida, te marcou para ser Benjamim, a sua destra fiel, sua destra fiel, sua destra fiel. Oh, aleluia.